SpaceX e NASA mandam mais 4 astronautas para a estação espacial com sucesso. United Launch Alliance pode estar à venda e Jeff Bezos pode comprar. E foguete japonês H3 falha em seu primeiro lançamento. Estas e outras notícias você acompanha aqui no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial. A SpaceX começou o ano de viagens para a Estação Espacial Internacional com tudo. Desta vez, 4 tripulantes, sendo 2 americanos, um russo e um emirate, foram enviados pela vassoura voadora americana. A primeira tentativa acabou em Scrub, após um problema no TEA-TEB, uma sigla para trietilalumínio e trietilborano. Parece um xingamento, mas é um composto do tipo pirofórico, e claro que você deveria saber o que é isso, afinal, quem não sabe o que pirofórico significa, não é? Trata-se de uma mistura que inicia uma combustão instantânea, sendo perfeita para disparar motores de foguete, sendo responsável por aquela chama verde que vemos em diversos lançamentos. Ele é injetado no sistema nos momentos finais da contagem para queimar e permitir que o propulsor seja acionado corretamente. A falha ocorreu pouco mais de 2 minutos antes do lançamento e acabou por cancelar a tentativa, visto que a Crew Dragon usa uma janela instantânea, logo, se não sair na hora prevista, ocorre o cancelamento. A SpaceX revisou os dados e marcou uma nova data para 2 de março, e desta vez tudo ocorreu conforme o esperado. O Falcon 9 decolou do LC-39A no Kennedy Space Center, deixando a Dragon no caminho certo para a ISS. Quase um dia depois, os 4 tripulantes estavam suaves na nave, literalmente, e a aproximação com a estação espacial ocorria normalmente, até que um hold a 20 metros do módulo Harmony acabou por demorar bem mais do que o esperado. Um problema em uma das travas da escotilha da Crew Dragon exigiu uma verificação minuciosa para entender o que acontecia. Logo após a abertura do cone de nariz, a empresa do tio Musk já havia identificado uma falha no procedimento e precisou usar os motores reservas, mas isso não deveria ter comprometido o restante da operação. Foi descoberto que um sensor estava apresentando falha e que não havia um problema real na trava, sendo necessária uma correção de software para contornar a questão e continuar a acoplagem. Na prática, a SpaceX comitou na master e mandou para a produção em uma sexta-feira à noite, e desenvolvedores sabem qual é o risco disso dar certo. Mas no fim rolou. A Dragon ancorou automaticamente com a ISS e os tripulantes puderam confraternizar com seus colegas a bordo e, o mais importante, com segurança. E a grana pingou na conta da SpaceX e do Elon Musk. E falando de lançamento tripulado, só que sem tripulação, a Roscosmos enviou uma Soyuz fantasma para a ISS. Afinal, a missão MS-23 voou com o objetivo de substituir a 22, que apresentou vazamento e acabou por ser descartada para o retorno da sua tripulação. O lançamento ocorreu conforme esperado e a espaçonave levou 2 dias para chegar na estação espacial, diferente das 3 horas habituais, pois fez uma trajetória mais lenta por não ter pressa de levar a vodka para a galera a bordo. A Soyuz acoplou com sucesso e, pelo menos por enquanto, ainda não vazou o líquido dos radiadores, e esperamos que continue desse jeito. O enrosco fez com que a tripulação de 2 russos e um americano estendesse a sua missão até o mês de setembro, e diferente do que muita gente acha, os astronautas e cosmonautas não podem ir na Dragon, Soyuz ou vice-versa, a menos em caso de real emergência. Em resumo, você vai e volta pela mesma lata de sardinha que subiu, seja ela qual for. E finalmente ficamos sabendo o que aconteceu no voo da missão TROPICS da NASA a bordo do foguete Rocket 3.3 da Astra. A missão ocorrida em 2022 acabou em uma desmontagem rápida não programada após uma falha do segundo estágio que não atingiu a velocidade necessária para entrar em órbita, na ordem dos 27.700 km/h. Em uma explicação muito bem feita, diga-se de passagem, a empresa disse que um bloqueio no injetor do motor gerou um aumento de temperatura na câmara de combustão. Uma das consequências foi um maior consumo de combustível, no caso o RP1. O problema se propagou e danificou outras partes do motor. Logo, quando a queima foi finalizada, ainda tinha bastante oxigênio líquido no tanque. Consequentemente, a carga e o segundo estágio foram perdidos e a NASA tirou o contrato da Astra, esta que por sua vez aposentou o Rocket 3.3 e a empresa quase foi para o espaço, não literalmente. De qualquer maneira, esperamos que o Rocket 4 seja tão bem pensado quanto a explicação da falha, pois não queremos que a Blue Origin seja substituída no primeiro lugar de melhores infográficos. E uma bomba atingiu o mundo dos lançamentos espaciais após um rumor forte da venda da United Launch Alliance, uma das maiores e mais importantes empresas do setor espacial. O furo de reportagem foi dado por Eric Berger, do renomado Ars Technica, ao dizer que fontes informaram que consultorias já estão buscando possíveis compradores interessados no negócio.
Mas por que uma empresa com tantos contratos e um legado invejável pode estar na gôndola da quitanda dos fogueteiros? A resposta é a SpaceX, que arrebentou o mercado de lançamentos após a introdução e consolidação do Falcon 9 como principal foguete e melhor custo-benefício para se chegar ao espaço. Vale lembrar um pouco da história da astronáutica, que durante décadas de um lobby fortíssimo determinou preços e condições extremamente favoráveis aos envolvidos para lançar cargas governamentais, que acabaram por virar o padrão de mercado, impedindo qualquer forma de concorrência. A ULA nasceu em 2006 como uma joint venture da Lockheed Martin e Boeing, duas empresas do ramo aeroespacial e militar com um enorme conhecimento e tecnologia para fabricação e lançamentos de foguetes, que antes atuavam como parceiras, mas juntaram esforços principalmente por custos e para abrigar o quadro técnico após o fim dos ônibus espaciais. E a água no chope começou principalmente quando a SpaceX venceu 40% de um contrato com a Força Aérea dos Estados Unidos, hoje a Space Force, com a ULA ficando com os 60% restantes. A SpaceX teve que bater de frente com o lobby durante anos, inclusive entrando na justiça americana para ter o direito de disputar tais licitações. Esse baque afundou o projeto Ômega da Northrop Grumman, outra empresa do ramo militar com grande participação no lobby no Congresso dos Estados Unidos. Com essa diminuição da fatia, muita grana parou de que é o irmão do Jorão. Com esta diminuição da fatia, muita grana parou de jorrar na ULA, além das contratações não serem a valores tão bons quanto gostariam, mas ainda sendo praticamente o dobro do preço dos Falcon 9 lançados no mesmo contrato. Junte isso ao fato de o portfólio da empresa estar sendo reduzido com a aposentadoria iminente do caríssimo Delta IV Heavy e seus 330 a 440 milhões de dólares por lançamento, que só serve ao Departamento de Defesa e à NASA em alguns casos. O Atlas V também já está no fim da vida, com a maioria de suas variantes já aposentada, e a única a durar mais é a que levará a super atrasada Starliner para a ISS. O novo foguete da ULA, o Vulcan, está atrasado e mesmo sendo um bom projeto, ainda é caro em relação à concorrência, com uma cadência de lançamentos menor do que o Falcon 9 e o Falcon Heavy. Esta conjuntura abriu a possibilidade de venda para que seja possível levantar recursos, algo em torno de 15 bilhões de dólares, para alavancar a pesquisa e desenvolvimento e competir de forma mais incisiva com Elon Musk e seu aviário de falcões e naves estelares. Os interessados são no mínimo intrigantes, sendo a própria Lockheed Martin, que já detém 50% das ações, a Northrop Grumman, a parceria de alguns negócios e ninguém menos do que Jeff Bezos. Duas empresas do carecão estariam interessadas, primeiramente a Amazon, com o objetivo claro de conseguir prioridade nos lançamentos do Vulcan Centaur para enviar seus satélites da constelação Kuiper, concorrente direta da Starlink. E a Blue Origin também estaria de olho, afinal o legado de tecnologia e conhecimento da ULA é gigantesco e vem desde os primórdios do programa espacial americano, além do Vulcan utilizado motores B4 feitos pela empresa de Bezos. A venda deve se concretizar até o final do ano de acordo com os rumores, mas teremos que aguardar algum posicionamento oficial, coisa que o CEO Tory Bruno, o nosso cowboy espacial, sabonetou legal no Twitter até então. Pelo menos se a Blue Origin fechar o negócio, será uma empresa que finalmente vai para a órbita, afinal, se eu paguei é meu. E falando de foguete orbital, se você não consegue construir o seu próprio, faça como a Relativity Space e imprima o seu em 3D. A empresa comandada por Tim Ellis vai realizar no próximo dia 8 o lançamento inaugural do Terran 1, o primeiro veículo majoritariamente fabricado com impressão 3D na história. O processo digno de filme de ficção combina um pó de alumínio com um laser que funde o material e deposita camada por camada, sendo nada diferente do princípio de uma impressora 3D caseira. Os desafios principais eram garantir que não haveria vazamento e que os tanques aguentassem a enorme pressão durante os preparativos antes do voo, o que até o momento se mostraram capazes. Independente do resultado de teste, a Relativity Space coletará os dados e analisará os resultados visando o próximo voo do seu foguete de 35 metros de altura e 1,5 tonelada de capacidade de carga para uma órbita terrestre baixa por módicos 12 milhões de dólares. Então, fique de olho no Space Orbit e não perca este lançamento, pois sortearemos filamentos para impressoras 3D e uma miniatura do Terran. Mas claro que você não quer gastar 12 milhões de dólares em um foguete para ter um na sua casa, mas pode conhecer a linha de miniaturas espaciais da loja do fogueteiro, como o nosso Falcon 9, Space Launch System e a Crew Dragon. Você vai poder decorar o seu centro de comando como um verdadeiro amante dos lançamentos, seja apoiando na mesa ou prendendo na parede, afinal você pode usar todo o seu espaço para explorar um universo de possibilidades. E fique de olho, pois em breve teremos o Falcon Heavy, Starship e o telescópio espacial James Webb. Então acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br e adquira os seus modelos agora mesmo.
E já que mencionamos o Starship, existe uma chance real de vermos um lançamento orbital ainda em março, pois rumores indicam que as verificações de voo foram realizadas com sucesso e agora só faltaria a Federal Aviation Administration liberar a licença de voo. Esta epopeia de ida ao espaço do maior foguete da história já se arrasta há quase 2 anos devido a muitos entraves burocráticos que obrigaram a SpaceX a mudar seus planos e atrasar o cronograma significativamente. Reservas de aeronaves de vigilância, embarcações de apoio lançadas ao mar e boias de coleta de dados estão na lista de evidências que ajudam a chegarmos nesta conclusão. Claro que é importante aguardarmos o posicionamento oficial da SpaceX ou do Elon Musk para mandarmos o hype lá para o espaço, mas para ter certeza absoluta de quando será o lançamento orbital, fique de olho nas atualizações do Starship aqui no Space Orbit. E parece que a Rocket Lab descobriu que pegar um foguete voltando do espaço usando um helicóptero não seria uma tarefa difícil, mas afinal quem poderia imaginar, não é? Em uma conferência com investidores da empresa, o CEO e comedor de bonés, Peter Beck, comentou que estão avaliando retirar os boosters do Electron do mar e recondicioná-los ao invés de brincar de pescaria espacial. A manobra, apesar de muito legal, é perigosa e cara, afinal, subir um helicóptero para acertar o paraquedas com um gancho não é algo que gaste pouco combustível, o que acaba sendo bastante inviável para uma empresa que vende lançamentos a 7,5 milhões de doletas. Recentemente, a Rocket Lab mostrou um vídeo de uma queima de um motor Rutherford que havia sido recondicionado após a recuperação no mar, mas ainda não tivemos nenhuma reutilização em voo até o momento. Além disso, os esforços da empresa estão focados no desenvolvimento do Neutron, um novo veículo capaz de levar mais carga e com um perfil de pouso muito parecido com os Falcons da SpaceX. E a SpaceX parece que também cansou de tentar pousar seus boosters, mas calma que não é o fim da filosofia de reusabilidade, apenas um caso isolado, pelo menos por enquanto. A história vem do lançamento da missão Viasat 3 Américas, que obviamente é um satélite, que atenderá um continente que nem podemos imaginar qual é. A espaçonave de telecomunicações vai para uma órbita geoestacionária a bordo de um Falcon Heavy, mas somos pegos de surpresa ao saber que nenhum dos 3 boosters serão recuperados, ou seja, vão virar casa de peixe ao maior estilo de todos os outros foguetes da história, exceto os chineses que caem na casa dos outros. O estranho é que este Falcon Heavy será composto por um booster central novo, um dos boosters laterais com apenas 2 voos, sendo que foi usado na missão Arabsat 6 e depois na STP-2, ambas em 2019, e o outro também que foi nos mesmos lançamentos, mas foi convertido para Falcon 9, usado diversas vezes e agora voltando para o Falcon Heavy. A possibilidade que enxergamos é de uma limpeza de estoque, ou seja, descartar versões mais antigas, visto que a cada booster novo a SpaceX implementa melhorias em diversos pontos, aumentando a confiabilidade. De qualquer forma, a missão está marcada para 8 de abril e você acompanha tudo aqui neste canal. Mas calma que ainda tem mais dinheiro, quer dizer, lançamentos da SpaceX para falarmos a respeito, pois a empresa do Tio Musk mandou o primeiro lote de Starlinks da segunda geração, chamada de V2 Mini. O motivo do encolhimento é que eles deveriam ser lançados originalmente com o Starship, mas por motivos regulatórios, o maior foguete da história continua em solo. Obrigado FAA, nota 0. Com isso, a SpaceX teve que fazer uma versão alternativa que coubesse na coifa do Falcon 9 e fosse economicamente viável, ou mais próximo disso que fosse possível. Mesmo com a capada, os novos satélites têm uma capacidade de banda 4 vezes superior à anterior, podendo atender mais usuários e quem sabe até fornecer maiores velocidades. As antenas são mais potentes, além de maiores, que já ajudará a fornecer conexão direta com celulares na rede 2G já em 2023, permitindo comunicações de emergência em áreas completamente remotas. Uma tecnologia como essa já cortaria boa parte das histórias pós-acidente do nosso querido Lito do Aviões e Músicas. Mas talvez a maior mudança, e que passará despercebida por muita gente, é a introdução de novos motores de efeito Hall, que utilizam íons em altíssima velocidade para impulsionar espaçonaves. Anteriormente eram movidos a criptônio, mas depois de tanto deixarem o Superman fraco e chamarem a Mulher Maravilha, prometemos não repetir essa piada, a SpaceX trocou o gás nobre e colocou argônio no lugar, comumente encontrado em lâmpadas incandescentes. Aliado a diversas melhorias, agora fornece um impulso 2,4 vezes maior, um tipo de medida de rendimento de motores cerca de 1,5 vezes maior, algo impressionante. Isso permite que o satélite chegue mais facilmente em sua órbita, além de ter um melhor controle e maior facilidade de perder velocidade e queimar na atmosfera quando for o momento certo. Claro que isso não foi só flores, pois os satélites agora são bem mais pesados, chegando a 830 kg cada, e muito maiores após os painéis abertos, chegando a 30 metros quadrados de área, para o terror dos astrônomos, e até certo ponto com razão. Por sinal, se quiser conhecer mais sobre a segunda geração de antenas residenciais da Starlink, assista ao nosso unboxing e review aqui no Space Orbit.
Está na hora de relembrar os lançamentos dos últimos dias. No dia 23 de fevereiro, a China finalmente lançou alguma coisa após um hiato de mais de um mês, com o Long March 3B levando o ChinaSat 26 para fins de telecomunicações para uma órbita de transferência já estacionária. E para tirar o atraso, no dia 24, o Dragão Asiático mandou um Long March 2C com a missão Horus 1, levando um satélite de sensoriamento remoto. Fim das informações, pois é o máximo que sabemos. Voltando ao dia 23, a Roscosmos mandou a Soyuz MS-23 a bordo de um foguete Soyuz, levando 3 assentos vazios para a Estação Espacial Internacional, para compensar a cagada que rolou com a espaçonave anterior, que fará Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin e Frank Rubio perderem o verão na órbita da Terra, pois o Uber cancelou a corrida. Pulando para 27 de fevereiro, a SpaceX lançou a primeira carga de satélites de segunda geração da Starlink, com 21 unidades, para uma órbita terrestre baixa. O lançamento foi perfeito e o pouso também. Nossa, que surpresa! No dia 2 de março, o Falcon 9 levou os 4 novos tripulantes da ISS para a órbita, mas antes disso tiveram um problema na tentativa anterior, do dia 27 com o TEA-TB, que deu um chá de cadeira na galera após horas de preparação, mas no fim deu tudo certo de novo. E no dia 3, a SpaceX pôs outro Falcon para voar, desta vez na Califórnia, lutando contra o tempo horrível dos últimos dias, com mais uma missão Starlink, mas com 51 satélites defasados da primeira geração. Por fim, em 6 de março, a Mitsubishi e JAXA prepararam o foguete H3 para lançamento após a falha de ignição da tentativa anterior. E apesar de uma decolagem perfeita e uma manobra de dogleg que mais parecia um voleio ter dado certo, o segundo estágio não conseguiu ativar o seu motor e o controle da missão teve que apertar o botãozinho do capeta e explodir o foguete. Com isso, o veículo de 50 milhões de dólares e o satélite Alus 3 foram para a Terra da landing leg junta, dando um prejuízo mais do que dolorido para o ótimo programa espacial japonês. Isso nos lembra como o espaço é difícil e impiedoso, mas desejamos força para os nossos amigos nipônicos, pois só falha quem tenta. O Brasil não pode dizer o mesmo. E fique por dentro dos próximos lançamentos de foguete com o aplicativo do Space Orbit, ou Quando Lança, que está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos. Você encontrará informações sobre os foguetes e espaçonaves, além de ser notificado para não perder nenhum voo. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para continuar atualizado sobre o mundo do espaço. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível. E você também pode fazer parte do Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior do que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e boa noite!